Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa 10ª aula do curso de Evolução para o Ensino Superior. Nessa aula nós continuaremos aqui a discorrer acerca do processo de especiação. No entanto, dada aquela contextualização geral acerca do que é especiação, os mecanismos pré-zigóticos, pós-zigóticos, os modos de especiação, a gente vai dar uma discorrida mais aprofundada, acrescentando alguns outros detalhes que são importantes aqui quando comenta-se sobre especiação à luz do modelo evolutivo. Portanto, os nossos objetivos gerais da nossa aula são, novamente aqui discorrer acerca do isolamento pré-zigótico e também do pós-zigótico. No entanto, nós iremos acrescentar aí alguns outros elementos importantes, como o modelo do Doboyevsky-Miller, a teoria do reforço, a teoria ecológica, e nós comentaremos aqui também sobre especiação por hibridização. Isso é interessante porque quando se pensa em híbridos, geralmente, classicamente, comenta-se que se trata sempre de indivíduos estéreis, com pouca fertilidade. Mas nós veremos aqui que nem sempre é assim, tá? A depender do tipo de organismo que a gente estiver discorrendo, a gente pode ter algumas exceções dessa regra. Então, de maneira simplificada, nós havíamos comentado lá na nossa nona aula que o mecanismo pré-zigótico são justamente aqueles mecanismos que estão atrelados aí antes da concepção do zigoto. Então, nós comentamos, por exemplo, que existe sazonalidade, adequações comportamentais, anatomia reprodutiva. Isso acaba por impedir com que haja aí a formação de híbridos, tá? No entanto, o que é importante a gente se ater aqui? Que quando se comenta de mecanismos pré-zigóticos, nós temos aqui a seleção natural, a pleiotropia e o efeito carona como três elementos aqui que podem levar a esse isolamento. A seleção natural, como eu falei para vocês, é justamente aquela correlação entre a adaptação ecológica e a escolha de machos. Então, nós temos a questão do fitness, a questão do macho escolher a fêmea adequada ou a fêmea escolher o macho adequado para o processo de acasalamento, né? Então, naquela situação dos mais fortes, mais atraentes serem escolhidos e por aí vai. Nós temos aqui a pleiotropia, que é uma situação na qual você tem um determinado gene que ele pode ter mais de uma característica, ou seja, você tem aqui a localização de um gene em um determinado cromossomo e ao invés de você ter esse gene relacionado a uma única característica, você pode ter um efeito na qual esse gene ele manifesta mais de uma característica simultaneamente. E nós temos aí o efeito carona, que é a situação na qual você tem a seleção natural atuando sobre um loco e também você pode ter de maneira indireta a seleção natural atuando aí sobre locos ligados. De maneira qual, vamos entender aqui como que se dá esse processo. Ó. Tu tem aqui uma situação, uma população inicial de moscas, tá? Você tem aqui moscas alimentadas com amido e moscas alimentadas com maltose, tá? E aí você vai ter essas populações isoladas após várias gerações, tá? E aí você tem experimentos aqui por preferência por parceiros. Então você tem aqui, ó, uma caixa experimental, você tem a fêmea alimentada com amido e com maltose e o macho com amido e com maltose, tá? E você tem aqui o índice de isolamento que é igual a isso. E você tem a caixa controle, tá? Que é igual a isso. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é importante a gente se atentar? Que a gente vai ter aqui situações na qual você tem diferenças significativas entre indivíduos iguais ou diferentes, tá? Além disso, nós temos aqui o efeito pleiotrópico, que como eu falei para vocês, a situação, por exemplo, na questão lá, por exemplo, de um determinado gene dando características aí diferentes, mais de uma característica. Então, um exemplo clássico aqui é a forma do bico influencia também na diversidade de cantos. Então, por exemplo, para além daquela questão, por exemplo, quando a gente comentou lá na aula de seleção natural, ou na aula na qual eu defini aí a teoria darwiniana, que eu falei do arquipélago de Galápagos e falei lá dos tentilhões, o tipo de bico também ele influencia drasticamente o tipo de canto. E isso pode também acarretar, por exemplo, a própria questão da seleção sexual, né? A depender do tipo de canto e aí os atos de cortejo, pode haver uma seleção ou não de um determinado tipo, tá? E nesse sentido, as causas aí por isolamento pós-zigóticos, que vão ser importantes, que a gente vai comentar mais adiante, foram propostas por Miller e Dostoiévski lá na década de 30,
E aí, a gente vai falar agora de um modelo chamado de modelo Dostoiévski-Miller, tá? Que vai fazer o que, basicamente? Ele vai postular algumas combinações que vocês têm aqui em losses diferentes, ou seja, você tem, quando a gente fala losses, eu quero que vocês entendam que é um conjunto de vários locos gênicos, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter uma situação na qual essas combinações desses losses vão ser fixadas em populações distintas, gerando efeitos letais ou de esterilidades quando combinados, tá? E esses haplotipos, por sua vez, eles seriam fixados e mantidos por seleção. Então vamos entender aí como que se dá aqui esse modelo de Dostoiévski-Miller. Então você tem aqui, ó, uma população inicial, azão, azão, bezão, bezão, e aí você tem uma mutação de A transformando-se em Azinho, bezão em Bezinho, certo? E aí a população 1 no ambiente 1 vai ser azão, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezão, bezinho. Você pode ter aqui uma seleção ou deriva, na qual você vai ter a formação aqui dessa nova população. De maneira qual você vai ter aqui do cruzamento entre esses indivíduos a formação de estéreis ou inviáveis. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, quantos mais locos estiverem envolvidos, maiores são as possibilidades de você ter interações gênicas, ou seja, a interação gênica, a quem não sabe, é uma situação na qual um determinado gene influencia outro. E aqui em específico, eu queria dar menção aqui à epistasia, que é a situação na qual um determinado gene ele inibe outro, tá? E aí, no modelo de Dostoiévski-Miller, o que a gente vai ter? Algumas evidências do modelo sugeriram recentemente, por exemplo, em espécies de drosófilas, que é um tipo de mosca, elas apresentam problemas com híbridos devido às interações epistáticas em múltiplos locos. Ou seja, você tem uma situação na qual você tem... vou até tentar desenhar aqui bem zoado para vocês, ó. Mas, por exemplo, você tem aqui um cromossomo e aqui você tem um locus, certo? A questão é que esse gene ele pode, por exemplo, inibir esse gene, ele pode inibir esse outro gene e etc. Então, o efeito epistático é uma situação na qual um gene inibe a expressão de outros genes, tá? Você pode também ter uma situação aqui de coevolução parasita-hospedeiro, ou seja, haplótipos de genes aqui de resistência, por exemplo, um hospedeiro, controlam mecanismos específicos contra parasitas em uma determinada localidade, ou, por exemplo, esses haplotipos eles podem tender-se a fixar-se nas populações, de maneira a qual, na situação na qual você tem combinações de haplotipos diferentes, você pode ter uma situação na qual não ofereça uma resistência adequada, porque você está combinando esses genes de maneira a qual pode haver uma situação de epistasia, tá? Outro detalhe importante a ser descrito aqui é a teoria do reforço, tá? Essa teoria fala o seguinte, cada população original possui um alto fitness para suas combinações de alelos, beleza? De maneira a qual, quando você tem uma situação de hibridização, você tem combinações de alelos de baixo fitness, ou seja, isso acaba sendo interessante no sentido de que, quando a gente pensa na seleção natural, ela vai favorecer a prole de cruzamentos preferenciais, ou seja, você vai ter aqueles caracteres de reconhecimento. E não se sabe de maneira precisa qual que é o grau de influência desse reforço num processo de especiação, tá? No entanto, essa teoria ela apresenta aí algumas fragilidades, tá? Por quê? Este é um tipo de seleção dependente da frequência. Se uma população é menor que a outra, sua chance de formar casais iguais também é menor. E você tem algumas situações na qual o fitness do híbrido é diferente de zero, ou seja, se um híbrido é fértil, ele pode se acasalar com outro híbrido e, consequentemente, você tem aí a mistura desses haplotipos. Para além disso, você também tem as situações na qual você tem a recombinação gênica, tá? Então você pode ter uma situação na qual a recombinação dentro do indivíduo tende a misturar os alelos aí nos haplotipos que não estão coadaptados. E no entanto, eu acho que é extremamente importante nós destacarmos em específico aqui, que eu vou até comentar aqui, não tem-se evidências experimentais ou naturais acerca dessa teoria aí do reforço, tá? Bem, além disso, você tem aqui a duplicação gênica e inativação de cópias, tá? E basicamente o que eu quero que vocês se atenham é que esse modelo explica a erosão do híbrido, tá? Primeiro, você tem aqui, ó, uma população ancestral, você tem a duplicação gênica,
Então aqui você tem a população 1, população 2. E aí você pode ter uma situação na qual você tem a perda desses genes que foram duplicados, tá? E você tem aqui a formação de um híbrido, que vai dar aqui cópias diferentes, tá? E aí, de maneira qual, na hora que você tem esse cruzamento, você tem aqui diferentes combinações desses cromossomos na prole aí do híbrido, que pode gerar também perda aí de genes, tá? Além disso, eu queria destacar aqui a teoria ecológica também a vocês. Nessa teoria, o que é importante a gente se atentar? O funcionamento interno do organismo dos híbridos é completamente normal, e a inferioridade do híbrido não está diretamente atrelado com a questão dos genes, mas sim com as condições ambientais na qual esse indivíduo está inserido, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a viabilidade de híbridos de Gisela aqui na Ilha Daphne sob diferentes condições ambientais, tá? Então aqui é o primeiro ano, e você vê, em anos normais ou anos aqui no qual você tem o El Niño. Além disso, nós comentamos que em aulas passadas sobre os tipos de especiação, você tem a especiação alopátrica, peripátrica, simpátrica e também a parapátrica, né? Eu queria fazer menção aqui, retomar com vocês, a especiação alopátrica, tá? E aqui eu queria trazer para vocês o seguinte: a teoria de Dostoiévski-Miller se relaciona basicamente a esse modelo alopátrico de especiação, ou seja, você tem uma população original, e aí você impõe uma barreira dividindo aí essa população em duas porções que vão evoluir independentemente uma da outra, tá? De maneira qual eu quero que vocês entendam que nessa situação aqui você tem combinações gênicas que evoluem em populações separadas para se tornarem incompatíveis juntas, tá? E nesse sentido, os mecanismos de isolamento pré-zigóticos estão menos relacionados à especiação alopátrica, ou seja, os efeitos pleotrópicos aqui e carona também dependem das pressões seletivas em cada um desses ambientes, e é muito difícil que as pressões seletivas sejam iguais nessas duas subpopulações aqui, tá? Outro aspecto que também é importante ser trazido a vocês é que a teoria do reforço não se aplica aqui à especiação alopátrica, porque aqui a gente teria que as populações estivessem em contato para que acontecesse aí acasalamentos não preferenciais. Beleza? Posto isto, a especiação parapátrica, que é basicamente uma subdivisão lá da especiação alopátrica, está fortemente ligada aqui a mecanismos pré-zigóticos, tá? E eu quero que vocês se atenham em específico que as populações elas tendem aqui a se adaptarem às condições ambientais de cada uma dessas regiões, tá? As zonas de tensão se aplicam à teoria de reforço. Por quê? O que é uma zona de tensão? São basicamente regiões de encontro das populações de especiação que são seletivamente desvantajosas aqui para os híbridos, tá? O que vocês ainda precisam saber sobre essas zonas essas zonas híbridas, tá? Elas podem ser primárias ou secundárias. Então vamos lá. Zonas híbridas primárias são basicamente zonas que surgiram durante o evento de especiação. E se as zonas são primárias, você tem aqui uma especiação parapátrica. Se ela é secundária, são zonas que surgiram do encontro das populações separadas em extensão, e você tem aqui uma especiação alopátrica, tá? Um exemplo clássico disso aqui é o exemplo do corvo europeu, tá? Então, você tem aqui diferentes tipos de corvos, tá? E você tem uma faixa aqui na onde você tem essa sobreposição dessas populações. E não sabe se essa região aqui na onde você tem esses híbridos é uma região primária ou secundária, tá? A especiação simpátrica, por sua vez, você tem aqui a situação da seleção disruptiva, tá? Que é uma situação na qual você tem aqui as formas variantes apresentando pressões de seleções similares, e você tem a tendência à fixação de haplotipos que garantem a manutenção aí dos tipos variantes, tá? O reforço assume um papel muito importante aqui, porque os híbridos desvantajosos favorecem o desenvolvimento de mecanismos pré-zigóticos, tá? E um exemplo clássico é essa espécie aqui, tá? Naturalmente, ovopõe em piloiteiras, tá? E com o avanço aqui da fruticultura nos Estados Unidos, elas já passaram a ovopor em maçãs, peras, cerejas. E isso favoreceu com que cada linhagem
se especializasse em uma espécie parasitada, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Elas cruzaram e ovopõem sobre a espécie onde nascem. É um caso aqui de uma mosca, tá? Você tem aqui o isolamento pré-zigótico. Você tem adaptações específicas aqui a cada hospedeiro, de maneira qual você tem geração aqui de outros tipos de isolamento e a incompatibilidade entre essas linhagens. E nós temos aqui, para finalizar a nossa aula, a especiação por hibridização, tá? Que é uma situação na qual você tem híbridos interespecíficos aqui, que são férteis, tá? E aqui eu queria destacar em especial o fenômeno de poliplodia, tá? Que é uma situação na qual a gente tem que pensar o seguinte. Bem, classicamente, se a gente pensasse em híbridos, no processo de meiose, a gente teria que os cromossomos sendo divididos aí, se segregando de maneira irregular, né? Na poliplodia, você tem que cada par de cromossomo em meiose contém 2 cromossomos da mesma espécie e os poliploides eles se cruzam entre si, tá? E esse fenômeno aqui de poliplodia é muito comum em plantas, tá? Então você tem a situação aqui que você tem aqui um fenômeno de poliplodia, você aumenta a constituição cromossômica em plantas, tá? E você tem aqui o fenômeno de introgressão, que é uma situação na qual alguns híbridos diploides aqui são parcialmente férteis quando cruzam com indivíduos parentais, tá? E esse processo de cruzamento de híbridos com parentais a gente chama de introgressão. De maneira qual o resultado disso daqui é uma mistura complexa de genes aqui das espécies parentais, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Essa planta aqui, íris. Você tem aqui ó, a íris fulva, que ela vive no pântano, tá? E você tem a íris hexagona, que ela vive aqui em igaparés. Quando você tem uma situação na qual o nível da água aumenta, você tem aqui um contato entre esses híbridos e aí entre essas espécies, perdão, e você tem a formação aqui dos híbridos, beleza? A literatura adotada foram essas, com ênfase em especial aqui no Futayama. E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. Faz o que você achar melhor, tá bom? Se você não tiver gostado também, pode comentar, deixar o dislike sem problemas nenhum, tá bom? Super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!